pela pátria na vida esportiva. É que vamos sempre conquistar nossa glória na luta deriva. É o campeão dos campeões CSA. Azulinos impávidos e fortes, enfrentemos os nossos rivais. Nosso time não teme adversário, não seremos vencidos jamais. Centro Esportivo Alagoano, no Mutange eterno vencedor. Se tremulas a tua bandeira, Alves Celeste é com amor. Centro Esportivo Alagoano, no Mutange eterno vencedor. Se tremulas a tua bandeira, Alves Celeste é com amor. Neste anseio infinito de glória, este centro esportivo não tem a vaidade que é sempre ilusória e que nunca elevou a ninguém. Vamos todos em busca das vitórias, com o coração na ponta das chuteiras. União e força CSA, azul e branco a vida inteira. Centro Esportivo Alagoano, no Mutange eterno vencedor. Se tremulas a tua bandeira, Alves Celeste é com amor. Centro Esportivo Alagoano, no Mutange eterno vencedor. Se tremulas a tua bandeira, Alves Celeste é com amor. Estamos começando mais um 11 contra 11 podcast. O hino de hoje foi o hino do CSA, um bonito hino, achei um hino muito legal. Diferenciado. Bem diferente mesmo. A base, a própria voz, a própria escrita também, muito legal. E estamos aqui com a Rita. Tudo bem, Rita? Oi, boa noite, Igor. Boa noite, Luiz. Boa noite para todo mundo que acompanha o programa aí. Certo, estamos aqui também com o nosso querido amigo Luiz. E aí, pessoal, tudo certo? Mais uma vez estamos aqui. E já vamos falar aí os recadinhos, né, direto, recadinhos do nosso famoso Trello. Você que tá aí, se inscreva no nosso canal, você que tá no YouTube, o pessoal da Twitch deixa um follow aí, se puder deixar o Prime também, ajuda bastante. É bem baratinho o Amazon Prime agora, o Sub também ficou mais barato, tá R$7,90. Acho que é isso, o de sempre, né? Se inscrever, curtir. A gente deixa os nossos podcasts também disponíveis no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E se tiver mais algum, o Igor vai lembrar. O Spotify, Deezer, Amazon Music e o iTunes, se eu não me engano. Isso, no iTunes também. Temos também o nosso canal de cortes. Se vocês puderem se inscrever lá também, nosso canal de cortes vai estar voltando aí em breve. Sigam a gente no Instagram, o Insta da Rita vai estar aí também. Lá na nossa bio a gente tem um Linktree que leva para todas as outras coisas do canal, se vocês quiserem. Bom, eu acho que era isso, né? Isso aí. Então já para começar, Rita, eu queria primeiro dizer que é muito legal estar com uma pessoa do Santos, né? Uma jogadora do Santos. A gente já teve vários jogadores, várias jogadoras, mas ninguém de um time que tem tanta história no nosso país, né? A gente fica muito feliz de estar cada vez mais conseguindo pessoas legais para conversar. Eu queria te agradecer já, né, por estar aqui e começar te perguntando como é que tá sendo esse ano para o futebol feminino e para o Santos Futebol Clube, para as Sereias da Vila. Bom, eu que agradeço o convite, né? É um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história, né? Falar um pouquinho do Santos, que, como você disse, é realmente aí um grande clube no cenário do futebol brasileiro, né? Tanto no feminino quanto no masculino.
E para nós, né, esse ano foi um ano bom, poderia ter sido melhor, né? A gente teve alguns altos e baixos aí durante o Campeonato Brasileiro, né? Chegamos até as quartas de final e infelizmente a gente acabou ficando pelo caminho, né? Perdendo aí para a Ferroviária, mas faz parte, né? Futebol, a gente sabe que tem dessas, né? Uma hora você ganha, outra hora não, enfim. Mas a gente está na briga aí pelo Campeonato Paulista, né? Tem decisão agora, próxima segunda-feira, dia 1º contra o São Paulo, né? Semifinal. E a gente luta aí para estar nas finais e ir para cima aí em busca desse título. A gente fica na torcida, né? Tentar acompanhar, porque eu acho que o futebol feminino é o futuro do nosso país. Ele vai rodar muito, eu acho que no futebol feminino. O futebol masculino vai estar sempre aí, com certeza, mas eu acho que a tendência é o nosso futebol feminino crescer muito, muito, e a gente apoia muito isso. E eu queria te perguntar, como é que tá sendo, assim, pra ti, porque, pelo que eu vi, né, hoje, com 31 anos, já tivesse bastante experiência, né, no futebol. Eu queria te perguntar, como é que foi pra ti, né, essa mudança, porque provavelmente tu deve ter começado, e hoje em dia, pra quem tá jogando contigo, atletas mais novas, devem estar tendo uma oportunidade muito diferente da tua, né? Como é que foi, assim? Ah, com certeza, né? São 16 anos, né? Que eu tenho de carreira no futebol e mudou muito, né? De lá para cá. Quando eu comecei, para você ter noção, a gente não tinha categoria de base, né? No futebol feminino. Então eu tinha 14 anos, eu fiz um teste numa equipe, né? Passei e já fui direto para a equipe profissional, né? Para o time adulto. E era ali, brigar por espaço, né? Com meninas de todas as idades. Enfim, era assim, né? E hoje, essa nova geração já tem, né? As categorias de base, os campeonatos, sub-15, sub-17, né? Que estão crescendo agora. Em breve, acho que teremos um sub-20, talvez. E isso é muito bom, isso faz muita diferença, né? Sem contar no nível de profissionais, né? E a quantidade desses profissionais e de clubes que a gente tem hoje, né? Que antigamente eram poucos, né? Poucos que seguiam para o futebol feminino, profissionais qualificados, né? Eu diria. E o número de equipes também, né? Eu acho que hoje já cresceu muito. E, de certa forma, é legal, né? Porque você vê o quanto lá atrás a gente lutou por isso e hoje a gente está tendo. Então é bacana ver esse crescimento do futebol feminino. E eu torço, espero, né? E ainda luto para que melhore cada vez mais aí. Que bom, isso é muito interessante. E Rita, como é que você foi parar no futebol? Então, eu comecei desde de criança, né? Jogando em casa. Meu pai foi meu principal incentivador. Ele sempre. Eu acho que ele queria ter um menino, né, como filho, mas veio uma menina e nem por isso ele deixou de incentivar, né, de que eu pudesse jogar futebol. Uhum. E era ele que me ensinava, né? Os primeiros passos com a bola foi ele que me ensinou tudo. E aí comecei jogando com ele, brincando com ele, com meus primos, né? Eu morava num sítio e aí a gente brincava lá, tinha os campinhos, né, de futebol que a gente mesmo construía, né, montava ali. E depois eu fui pro futsal. Tinha 10 anos quando eu entrei pro futsal. Na minha cidade tinha equipe feminina e eu nem sabia que existia, né, uma equipe feminina. Uhum. E eu sempre fui a única menina ali no meio dos meninos jogando. Uhum. E aí só aos 10 anos que eu encontrei outras meninas que também jogavam, né? E aí Identificar, foi, né? Uhum. sim, e inclusive mais velhas do que eu também, né? Eu era a mais novinha ali entre elas. E aí depois disso foi onde eu fiz um teste numa equipe de futebol de campo, passei, e aí desde então, desde os 14 anos, eu sigo nessa vida aí de atleta profissional, digamos assim. Pô, que Que, legal. que legal. A gente acompanha assim a história de algumas jogadores e a gente vê que realmente o começo ele é muito complexo porque ele ele não tem muito um padrão, né? Porque não tem a categoria e ao mesmo tempo muitas vezes tem que estar jogando com garotos, né? Então fica
muito separado, né? Não tem muita essa organização. Eu tava lá no trabalho, tava olhando assim o YouTube e eu vi, pô, tá tendo sub-20, tava tendo um jogo, acho que era do sub-20 feminino, Brasil e Paraguai, se eu não me engano. Sim, Tipo, no YouTube, sabe? Como as coisas estão mudando, assim, a gente tem acesso a um jogo já no YouTube, por exemplo. Isso é muito legal, sabe? E eu queria te perguntar como é que foi, apesar de não ter a torcida, né? A visibilidade pra ti do campeonato feminino, assim. Acho que tava no TikTok, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. eu acho que durante a pandemia, né, assim, Uhum, todos os setores cresceram muito com as mídias sociais, né? sim. E o futebol feminino foi um deles também, né? Eu acho que o engajamento dentro do futebol feminino, nas mídias sociais, eles aumentaram muito, né? Isso contribuiu para que o fato de não ter torcida, né, a gente também tivesse um público, né, espectadores, bem alto, né, nessas redes sociais, enfim. O TikTok transmitiu, né, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas a gente tinha também, né, outras mídias que transmitiam, né, os próprios sites da federação, né, que fazem a transmissão de todos os jogos. Uhum. Antigamente se transmitia apenas um jogo por rodada, né, Caramba. e hoje não, hoje todos os jogos são transmitidos, independente do horário, né, a gente tem essa transmissão simultânea, né, legal também, né, nas finais, aí a gente teve, acho que TikTok, canais abertos de TV, fechado, Uhum. enfim, né, foram vários, Já né, o Desimpedidos, eu acho que os também tava alguns vídeos, Desimpedidos, né? isso. Então, isso é muito bacana, eu acho que veio, assim, veio a calhar, digamos assim, né, acho que foi, apesar dos pesares, né, a gente teve esse desenvolvimento aí, eu acho que é bem bacana, e acho que é um caminho sem volta, né, eu digo, eu Sim. acho que a tendência agora é só aumentar e que a gente tenha cada vez mais visibilidade para o futebol feminino aí. Certo. O A Thiago mandou gente. uma colinha aqui, ele falou que Eu a vi. FPF e a CBF também transmite todos os jogos das competições de base. Então o pessoal que Ah, tá legal. aí, o Sim. pessoal que vai acompanhar a gente aí pode assistir nesses lugares. E aí, não. É, Federação Paulista, né? E a CBF, no caso. Tá voltando E agora, né, o público, né? Vamos ver como vai Sim. funcionar pro futebol feminino. Se eu não me engano, o primeiro jogo já, né, da semifinal entre Ferroviária e Corinthians já teve público, né? O nosso ainda, né, não teve ainda por Uhum. conta de um acordo, enfim. Mas aos pouquinhos vai retornando, né? E eu acho que isso é muito bacana, né? uhum. E ô, Rita, tu acha que isso com o tempo, assim, o futebol feminino e o masculino, eles vão ficar equiparados em algum momento assim da história? Uma opinião sua, né? Olha, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, sabe, para que eles sejam equiparados, né? A gente já tem algumas, assim, seleções, se eu não me engano, a seleção norte-americana conquistou agora, né, são direitos iguais entre as seleções feminina e masculina. Acho que a seleção brasileira também acho que já melhorou muito, não sei te dizer ao certo, né, como é que tá lá. E já tem, né, outros lugares, assim. Eu acho que ainda a gente vai caminhando para isso, mas talvez demore um pouquinho ainda para chegar. Mas a tendência é que isso aconteça assim em breve aí. É, a gente torce muito e é engraçado e ao mesmo tempo triste. Por exemplo, no futebol feminino, os Estados Unidos foi campeão de tudo já, várias vezes, e mesmo assim ganhava menos que o futebol masculino, que não foi campeão de nada, por exemplo, assim, tipo, foi campeão, sei Isso é lá, estranho mesmo. do campeonato lá, que é tipo, eles, o Canadá e o México, por exemplo. Ganharam isso, Sim. sabe? E elas foram campeões do mundo já mais de uma vez, sabe? Então, tipo, é, É. é bom que realmente estejam acontecendo essas mudanças, essas igualdades salariais, né, e tudo mais. Mas é um pouquinho histórico, né? Uhum, Assim, nós mulheres, a gente briga por espaço em toda a profissão, né? sim, Eu diria. E aos pouquinhos a gente está conquistando, né? Nós não queremos ser maiores, né, do que os homens, sim, digamos assim, mas que a gente tenha dignidade, né? A mesma dignidade, né? A mesma valorização. Eu acho que isso é importante, né? sim. É, eu acho que o mundo como um todo ele tá caminhando para isso, né? Desde o mundo do futebol como o mundo inteiro, assim. A gente tá começando a ver que na realidade
as coisas não são sobre sexo, mas sim as pessoas que fazem, né? Sim, sem E dúvidas. isso ao longo do tempo vai mudar. Sem A dúvidas. a minha ideia era nesse mês, né? Apesar de não ser bem a mesma coisa, né? Realmente era o Outubro Rosa, mas a minha ideia era que todo domingo fosse uma mulher, né? A gente conseguiu contigo e com mais outra pessoa, né? Mas a ideia era que fosse todo domingo, mas infelizmente não aconteceu, mas a gente vai cada vez trazer mais e mais mulheres e jogadores também. Então, eu queria te perguntar, eu vi ali no site, quero até confirmar, né? Porque às vezes a gente não tem certeza dessas informações. Teve uma passagem muito grande pelo São José, né? Tu jogou bastante tempo por lá. E eu queria entender o São José, né? É um time que, pelo menos no feminino, ele já tá há bastante tempo aí. E no masculino eu não vejo muita coisa. Não sei se tem um time masculino. Como é que Uhum. é lá a estrutura do clube? Sim, eu fiquei no São José durante 5 temporadas, né? Foi Aham. uma passagem bem vitoriosa por lá, inclusive. O São José é uma equipe de grande história no futebol feminino, né? Eles têm, sim, a equipe masculina, né? Disputa, eu acho que eles estão na Série A3 do Campeonato Paulista, se eu não me engano, Hum, né? Mas no futebol feminino é uma equipe que ganhou Libertadores, né? Mundial de Clubes, Campeonato Paulista. O único título que o São José não tem ainda é o Campeonato Brasileiro, né? Mas tem Caramba. Copa do Brasil, enfim, né? Que loucura, né? Conquistou muita coisa, né? E é uma equipe que eu tenho assim muito carinho, respeito, né? E eles têm uma parceria com a prefeitura de São José dos Campos, né? A prefeitura a principal parceira da equipe, e eles têm conseguido bastante coisa através das leis de incentivo ao esporte, de onde vêm os patrocínios, né, e os principais apoios para a equipe feminina. E um trabalho que já é desenvolvido aí há muito tempo, né? Uhum. Eu acho que esses times, digamos assim, menores, né, em parcerias com prefeituras, eles alavancaram muito o futebol feminino, né? A Ferroviária também, até um tempo atrás, era uma parceria com a prefeitura, e onde também a equipe cresceu, e como tantas outras, né, que já existiram, né, e que hoje talvez não existam mais, mas foram aí os grandes precursores aí do futebol feminino, eu diria. O que faz total sentido, né? Na ausência de um patrocinador principal, se ali a prefeitura para ter uma ajuda monetária e tudo, né? Sim, Não, e outra coisa, hoje em dia eu não sei, né? Mas, por exemplo, eu dei uma acompanhada, né? Realmente eu que mando mensagem assim para as jogadoras e para os jogadores. E eu vi que tinha um. Eu não sei se era um time ou se era realmente uma coisa, mas tinha um centro olímpico, né? E eu vi, acompanhei, eu olhava tipo uma jogadora e eu via, opa, no começo ela jogou aqui. Aí eu olhava, no começo ela jogou aqui. Olhava, e tipo, vários atletas muito grandes passaram por esse centro olímpico, sabe? Então, tipo, pô, projetos muito interessantes que eu não sei se hoje em dia já não existem mais, mas eu acho que fizeram parte da história do futebol feminino, né? Pra onde é que ele tá hoje em dia, sabe? sim. O Centro Olímpico, inclusive, ele foi um dos primeiros, assim, da base, né, do futebol Uhum, feminino. Eles tinham muitas categorias, se eu não me engano, desde o sub-13 eles tinham categoria, disputavam até torneios entre os meninos, né, da, uhum. da mesma da mesma idade, e se eu não me engano foram até campeãs, se eu não me engano, de uma categoria, não me recordo o ano certo, mas foi uma equipe aí que ajudou bastante no desenvolvimento da modalidade, né. Não lembro não sei te dizer se eles ainda mantêm o projeto, Sim. mas eu acredito que sim, eles ainda devem ter meninas lá, né, no projeto, mas foi muito legal, muito bacana, e eu acho que esses times sim fizeram muita diferença aí no início da modalidade, sem dúvida. Não, é extremamente importante porque a gente tem a tendência de achar que um projeto ele começa já no principal, mas é muito pelo contrário, né? Um time que se estrutura, ele tem que estar sempre olhando para sua base, né? Muito para sua base, para sua formação, porque realmente a palavra já diz, né? A base. Então, em maus momentos, a gente não tem dinheiro, por exemplo, vamos tirar da base. Então, pô, se tu tem uma base boa,
vai tirar atletas bons e tudo mais, e vai com certeza no futuro colher tudo que tu fez, né? Então, realmente muito legal esses projetos e a gente quer cada vez mais que as bases estejam estruturadas tanto do feminino quanto do masculino. Sem dúvidas. Acho que é Muito muito importante, importante, sim. muito importante mesmo. E como é que foi assim pra ti? Sempre jogasse como meia? Como é que foi assim pra entender essa tua posição, por exemplo, no futebol? Então, quando eu comecei, né, tipo, eu nunca tinha jogado campo, né? Uhum, Joguei futsal e brincava, assim, em casa, né? Como eu disse aí no início para vocês. Aí eu lembro que eu fui fazer o meu primeiro teste, né? Foi na equipe na época, chamava-se Jaguariúna, né? Eles tinham uma parceria com uma multinacional, então era o Jaguariúna Motorola, né, na verdade. uhum, Mais conhecido, que ficou conhecido na época. E, e aí foi lá onde eu fui fazer o teste, né? E perguntei pro meu pai, falei, pai, o que o senhor acha, né? Eu devo jogar em que posição? E aí ele falou assim, ó, pelas suas características, né, qualidade técnica, você se enquadra ali no meio campo, como, né, uma meia armadora, meia atacante, enfim, vamos tentar ali. E foi ali que eu comecei e desde então ficou. Eu acho Uhum. que deu certo. uhum. E você nunca pensou em mudar? Então, aí hoje a gente já trata mais como um meio-campista, né? Um Sim. meio-campo que faz de tudo, né? Pode jogar, atuar ali como primeira volante, segunda volante, uma meia mais avançada, uma meia um pouco mais, né, recuada, enfim, hoje não tem uma posição muito fixa. Uhum. Mas eu já joguei como atacante também, já atuei na lateral, enfim, né? Onde precisar, eu tô indo. Mas a posição mesmo ali é meio-campista e não tem jeito. Gosto também de jogar ali, então Uhum. acabou ficando. Hoje você seria então uma MacGyver do meio campo ali. Se colocado, tu consegue ajudar em qualquer lugar. É mais ou menos isso. Uhum. Legal. Interessante. E eu até tava vendo aqui no site do Santos e diz que tu tem 1,62, né? E realmente é uma altura que, né, normalmente o meio-campista ele não é muito alto, né? O Sim, é meio-campista verdade. inteligente, o criador, ele normalmente não é muito alto. E é uma característica bem interessante, né? Porque ele tende a compensar a sua altura na velocidade ou na inteligência, por exemplo. E eu vi alguns lances seus e eu quero parabenizar porque é muito legal ver o futebol feminino num nível assim, porque tem um lance que tu corta a bola do meio pra ponta, assim, passando. E aí vem a jogadora, não lembro quem era, assim, correndo e tudo mais. E, tipo, são lances que a gente vê que realmente tem muita técnica, sabe? É muito legal de ver. Pra mim, a melhor coisa no campo é sempre ver o meio-campo. Que pra mim é a pessoa mais importante. Pode ter um baita de um 9, mas se não tem alguém que faça a bola chegar nele, não adianta. Pode ser quem for ali na frente, sabe? Então, tipo, é muito legal, sabe? Ver uma meio-campista de tanta qualidade assim no futebol feminino. 8 É, ainda, eu, né? É uma camiseta é, muito importante. eu agradeço aí, né? Agradeço pelo carinho. Eu acho assim que todas as funções são importantes, né, dentro de uma equipe. Uhum, Mas o meio-campo ele participa da fase defensiva e da fase ofensiva, né, da equipe. sim, Então não tem jeito, você tem que estar ali toda hora, 100% do tempo, né? Então, realmente, como dizem, né, é no meio-campo que a gente ganha os jogos, né? E de fato, se exatamente. você Com for certeza. pegar os dados, né, estatísticas, tem muito a ver isso, né, que é no meio-campo que a gente acaba construindo a vitória da equipe, né? Com certeza é, porque realmente é uma zona que a bola vai estar sempre passando por ali. Então, na parte defensiva e ofensiva, tem que estar sempre ligado. Sim. E como é que é pra ti, assim, depois da passagem ali do São José, teve a oportunidade, né, de ir no Santos, eu não sei ao certo se seria já a segunda temporada, a terceira, Eu tô na minha terceira temporada, né, com a terceira camisa do temporada. Santos, terceira Sim. temporada. E, assim, quando criança, né, eu era santista, né, fui santista. Então, Uhum. para mim, é uma honra muito grande vestir a camisa do Santos, né, e viver toda essa história, tudo que o Santos é, tudo que o Santos representa. Então, para mim, é muito legal, muito bacana
tá com o Santos e poder contribuir, né, fazer um pouquinho de história, né, fazer parte dessa história tão grandiosa que é o Santos, né. Eu acho que o amor ao clube que você joga, né, faz toda a diferença, né? Tu deve treinar o dobro, o triplo, só porque tu tá no clube que tu ama, né? Ah, com certeza, né, a motivação, ela é maior, né, você tem o carinho da torcida, você entra ali no clube, né, entrar na Vila Belmiro, por exemplo, né, foi a Incrível. realização de um sonho, né, Que legal, né? e jogar ali, vestir a camisa do Santos, entrar ali, eu já tinha jogado contra, né, o Santos, Sim. na Vila Belmiro, mas entrar ali defendendo as cores do clube é realmente outra coisa, a sensação é única. Uhum. Não, É, e o nome é... e Pode falar, Luiz. eu ia dizer, né, que você joga no time que o Pelé jogou, né, que na minha opinião é o melhor da história. A Marta jogou ali, a Cris joga ali, então deve ser realmente uma realização muito grande para ti, né, ter todos esses nomes. E eu acho que o Neymar também, né? Eu acho que o Santos, na minha opinião, é o clube que tem mais história, então deve ser muito massa isso pra ti, assim, como jogadora, né? Como amadora do esporte, né? Como, tipo, seu coração, né? Ah, com certeza, né? O Santos tem muita história, né? Como eu disse, você entrar ali na Vila Belmiro, né? Você vê toda a história do clube, né? Um estádio centenário, né? Que carrega mesmo tradição. E isso é muito legal, muito bacana mesmo. E de ver também o quanto as pessoas, né? Ali, né? Os torcedores são apaixonados por esse clube e a motivação ela acaba sendo muito maior mesmo, sem dúvidas. É muito legal, o Santos, eu vi, eu não tenho exatamente a informação, eu lembro de estar vendo de placa, e tava o presidente do Santos, ele tava falando que ele, na sala dele ele tem duas fotos do Pelé, assim, e se eu não me engano, um projeto que eles vão fazer no 10º minuto do jogo, vai ter alguma música, alguma coisa assim, em relação ao Pelé por causa da camisa 10, assim, eu acho muito legal essa representatividade do clube, né, com quem fez história ali, né, acho muito Uhum. massa isso. Certo. E então, Rita, agora tá tendo a oportunidade, acho que, de jogar ao lado de uma das maiores jogadoras da. O Thiago tá falando aí, ó, fizeram nos últimos jogos, não, no minuto 10. Isso aí Aí, tem ó. com o Messi no Legal. Barcelona também. Tem também? Ah, não Uhum. sabia. Tinha, né, no Legal. caso. É, agora ele tá do outro lado, né? Jogando no outro clube. Mas então, Rita, eu ia falar sobre a Cristiane, né? Acho que uma das maiores atacantes da seleção brasileira, né? E o maior atacante brasileiro, assim, eu acho, da história. Eu acho que deve ser muito bom jogar com alguém assim que tem muita experiência e que é muito boa mesmo. E essa ligação entre o meio-campo e o ataque é essencial para um time dar certo, né? Eu queria te perguntar como é que é ter a oportunidade assim, de jogar ao lado dela. Ah, a Cris, ela sem dúvidas é uma referência na modalidade, Uhum. né? Ela tem uma história muito bacana dentro do futebol feminino, né? Tudo que ela já conquistou. E é uma honra muito grande, né? Poder estar atuando ao lado dela, poder contribuir um pouquinho aí, né? Para que ela faça gols, né? E poder ajudar a equipe também. E é aquilo, né? Uma troca de experiências no dia a dia, né? Na convivência que a gente tem ali. E não só ela, né? Como tantas outras, né? A gente tem também a Kathleen, né? Que é Sim, uma grande referência também do Santos, né? Taizinha e, enfim, tantas outras, né? Eu acho que o futebol feminino, ele dá a oportunidade, né, da gente jogar aí com várias gerações, né? sim, Eu acompanhei a Cris, por exemplo, na Olimpíada de 2004, né? Então, foi onde o Brasil foi prata e eu pude acompanhar os jogos dela lá. sim, E hoje tendo a oportunidade de jogar com ela, né? Então, isso é muito, muito legal mesmo. Assim como também já tive a oportunidade de jogar com a Formiga, né? Com, sim. com a Rosana, enfim, muitas outras aí. Então, acho que isso é sem dúvidas uma experiência muito gratificante. Sim. Pô, que É legal. engraçado como ao mesmo tempo que triste, porque a gente vê que não tem muito uma separação correta das idades, mas pra quem consegue absorver o lado positivo disso é muito bom, né? Porque tu pode estar ali muito nova, tendo um contato com uma pessoa que tá há muito tempo no esporte, sabe? Então, tipo, é ruim
pro lado, eu acho que geral, né, das jogadoras, por exemplo, eu acho que é mais interessante ser dividido, mas para quem consegue absorver, assim, deve ser muito bom ter contato com pessoas, assim, que tiveram boas experiências, né, um caminho glorioso e tudo mais, acho que deve ser muito legal mesmo. Sim, e o Santos a gente tem uma coisa muito legal que é uma mescla, né, de Uhum. experiência e juventude, né? Então eu acho que isso faz muita diferença, né? É, é uma troca mesmo, né? Uma troca ali de experiências, de vivências no dia a dia. E nós, né, as mais velhas, aprendemos com os mais jovens e vice-versa, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Tanto ali dentro de campo quanto fora, né? Com Muito legal certeza. mesmo. Uhum. Não, e E é o algo Ita, que... Pode falar disso. não, beleza. Agora que você comentou, né, a respeito das jogadoras mais jovens e tal, o Santos é conhecido, né, por ser o clube mais tradicional em questão de base aqui no Brasil. E eu queria saber como é que é essa formação da base no futebol feminino. Tem essa mesma veia aí da tradição? Então, o Santos já faz isso, né, há algum tempo. A base no futebol feminino está crescendo agora, né, há poucos anos, né, e então acho que a tendência é que isso aumente cada vez mais em todos os clubes, né, e o Santos também tem um projeto muito legal, né, uma parceria com o projeto Meninas em Campo, da cidade de São Paulo, e então tem muitas meninas ali, né, e a base vem crescendo através dessa parceria também, e isso é o que faz toda a diferença. E a tendência é que os clubes, né, todos os outros aí também cresçam em relação a isso, né? Já que a gente tem agora campeonatos voltados para a base e como o Igor disse, né, isso é bom porque você não pula etapas, né? Você não queima Com certeza. etapas em relação à idade, né? Então isso é muito interessante, sim. Então a gente pode falar que a base vem forte, então, daqui pra frente do Santos. Sim, eu acredito que sim, né? E pelas meninas, né, que a gente tem aqui que Aham. trabalham conosco, sem dúvidas, é uma base que vem muito forte e a gente espera que represente muito bem aí a camisa do Santos daqui para frente. A gente Com também certeza. é algo que, como o Luiz falou, é algo muito característico do Santos, né? E tomara que pegue também essa característica pro feminino. E a gente sempre fala, né? Os meninos da Vila, e agora o Uhum. nome é muito bom também, as sereias da Vila. Acho que é Achei muito muito legal. legal, sabe? Eu Uhum. acho que tem muito marketing pra fazer em cima disso, porque eu acho que é um Uhum. bom nome, assim, um bom nome pra se Nós temos as trabalhar. sereias e as sereinhas, né? Aham, Que são as meninas da base, são as sereinhas. sim, Que legal. muito legal mesmo. Certo. E pra ti, assim, né, essa oportunidade, acho que o feminino de jogar tanto tempo o A1, né? Acho que eu queria te perguntar, a partir do momento em que teve a mudança, né, da divisão do A1 pro A2, essas mudanças, melhorou assim pra ti no nível? E a gente tava conversando com a Ingrid, né, a Ingrid Avancini do Red Bull, sei, acho que deve ter jogado contra ela, talvez, né, no Paulista. E aí a gente tava conversando com ela, ela tava falando sobre essas mudanças e tudo mais, que começou a vir mais times e teve que dividir em A1 e A2 e tudo mais. E na minha percepção, pelo menos, na ideia é quanto mais, né? Mesmo que às vezes a quantidade não é a qualidade, mas acho que quanto mais vai ficando mais difícil, né? De ser campeão, por exemplo. Não sei. Queria saber assim a tua visão. Não, eu acho que foi legal, sim, foi importante essa divisão, né? A gente tem 16 clubes na Série A1, Uhum. tem a Série A2, que se eu não me engano, agora vai mudar um pouquinho, porque a gente vai ter a formação, né, a criação aí da Série A3, já Sim. para a próxima temporada, né? Então é mais clube, né? São mais atletas tendo oportunidades de jogar e competir em alto nível. Então isso só mostra o quanto a modalidade está crescendo, né? E o quanto os clubes também eles estão enxergando o futebol feminino de outra maneira, né? Eles já veem o futebol feminino como um investimento, eu diria assim, Sim, né? com certeza. Como né, uma modalidade, uma nova oportunidade de crescer. Então, eu acho que isso é muito bacana, assim, muito legal. E a Série A1 é isso, né? A gente está cada vez mais afunilando. Hoje a gente tem clubes ali,
Se você pegar os 16 clubes da Série A1, os 16 têm condições de estar entre os 8 e brigar pelo título, né? Sim. Então, é aquilo, né? Cada vez mais, um campeonato mais forte, um campeonato fica mais atraente, né? A gente tem melhor qualidade de jogos, né? E o público se interessando mais. Então, mostra aí sim o crescimento do futebol feminino em termos de quantidade, mas principalmente em Sim, qualidade, eu diria. Claro. Não, só uma coisa me pega, que eu não sei por que botaram A1, A2, A3, eu não entendo, podia ser A, B e C, Seria igual, mais cara. fácil, né? Exatamente. Não entendi, mas releva. Não, mas realmente liga tem muita confusão. A da Inglaterra, eu demorei pra entender. Até eu entender foi difícil, porque tem a Premier League, daí tem a EFL, primeira e segunda Uhum. divisão, que daí é a segunda e a terceira na realidade, e a quarta divisão tem outro nome. Então, tipo, nada faz sentido. Aham. É, tipo, às vezes É, tem umas ligas que é assim, né? Tem uns nomes bizarros. Uhum. Por exemplo, é, a Copa do Brasil, ela, na verdade, esse ano é Copa Intelbras do Brasil. Né? Tem um nome. Aí, Nome do tipo, patrocinador. tem o nome do patrocinador. Aí a Libertadores também, né? Mas, tipo, a gente nunca releva o nome, né? Sempre chama do campeonato. Mas sempre muda. O Brasileirão é Brasileirão Açaí, por exemplo. Que é um atacadista, né? Masculino. sim. E E o a gente feminino não chama, né? era Brasileirão Neoenergia, né? Não O é feminino. energia. É, então, a gente tá ali no nome, mas a gente A não gente só lembra, ignora. né? Uhum. Olha, mas acho que é muito bom a gente tá podendo ter a oportunidade de conversar assim já sobre o feminino, já tendo coisas pra falar assim, além de ficar na mesma, sabe? De falar, pô, é sofrido e tudo mais. Pá. A gente já tem agora coisas legais pra falar, sabe? Não só essa visão assim, tipo, não, pô, não tá mudando, não, pô, pelo menos alguma coisa tá acontecendo, sabe? A gente vê alguns times se esforçando e tudo mais. Eu já vi alguns clubes, por exemplo, aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, tem um, acho que é a Açores, se eu não me engano, Açores Futebol Clube, que é um time só feminino, né? Então, tipo, a gente tá vendo que tem agora investimento, tá começando a mudar, sabe, essa perspectiva. E eu acho isso muito bom. Eu não sei como é que é o Santos, mas eu já vi que tem alguns clubes no Brasil e no mundo que também estão tendo patrocinadores só pro feminino. Eu acho que isso é muito importante também. Porque não fica aquele negócio tipo, vamos amarrar um contrato com o masculino e o feminino, sabe? Tipo, só porque a camisa é igual, por exemplo. Não, agora tem só pro feminino, sabe? Isso é muito legal mesmo. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença, né? O investimento também só no feminino, sabe? Acho que muda a perspectiva do campeonato pra parar de ser falado tipo como se fosse uma ajuda, né? Parar de ser ajuda e começar a ser um investimento, né? Tratar a mesmo nível, né? Acho que o maior exemplo é, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians tem uma base muito legal do feminino e é um trabalho muito bonito, apesar de ter parado por alguns anos, né? Mas é legal a gente já ver como tratar de uma coisa séria, né? Parar de apresentar como amadorismo, que eu acho que deve ter sido muito sofrido pra vocês, ser tratado como um amador por muitos anos, sabe? Queria te perguntar. Não, sim, essa questão dos patrocinadores já acontece, né, em alguns clubes, o Santos é um deles também, né, tem alguns patrocínios que são exclusivos do feminino, né, Legal. também, Muito legal isso. Parabéns ao e Santos. você citou o Corinthians também, né, sem dúvidas aí, eles fazem um investimento muito bacana na modalidade, a gente tem outras equipes, né, crescendo também, né, a gente cita que são os clubes de camisa, Sim, claro. assim, São Paulo, Palmeiras, né, que voltaram a investir também, já tiveram equipes e voltaram a investir. O Sim, Santos, que investe há muitos anos na modalidade, né, muito tradicional, um dos pioneiros também, sim, exatamente. como tantos outros, né. Você citou aí, né, Santa Catarina, que a gente tinha o Avaí Kinderman, né, Uhum. o Kinderman que até então, né, era uma equipe somente do futebol Do feminino feminino, também, né. Então, isso é muito bacana. Em Brasília, se eu não me engano, tem o Minas também, que é só do futebol feminino. Uhum. Então, a gente tem, né, essa mescla, né? Então, acho que isso é muito legal, né? Que os clubes grandes, né, os clubes de camisa, eles venham, sim, para o futebol feminino, né? Eles
estão interpretando o futebol feminino de outra forma agora, e isso é muito legal. E esses outros clubes, né, que já são É legal tradicionais na ter. modalidade, sim, isso é muito interessante, né? Eu acho que a gente tem aí um crescimento bem diversificado, né? E isso só mostra o leque de possibilidades que o futebol feminino tem, né? E o quanto de campo a gente ainda tem para crescer aí daqui para frente. Uhum. O Eu, Thiago tava falando ali, né? Sobre a Mileva, né? Que é uma empresa de carros por assinatura que tá patrocinando as Sereias da Vila, né? Legal isso Sim, aí. exclusivo, é. Muito massa E mesmo. isso que o Igor falou é muito legal e eu tô vendo que tem alguns detalhes, tipo, que a gente vê que realmente tá mudando em relação a isso, de tá se tornando uma coisa respeitada. O que eu achei muito legal que aconteceu com a seleção brasileira foi, por exemplo, tirarem as 5 estrelas, né? E eu achei isso muito legal, porque Muito passa a representar. representativo, né? Sim, sem é dúvida. um detalhe pequenininho, mas passa a representar que o futebol feminino não é o masculino, é outra coisa. Eu acho isso muito interessante, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que representatividade é tudo, né? Eu acho que isso faz muita diferença, sim. Com Porque certeza. a gente pensa, né? Ah, beleza, né? Pô, são só 5 estrelas no masculino, mas não, cara. A gente começa a perceber que não, tem que ter uma camiseta feminina. Ela tem um molde diferente do masculino, ela não pode aparecer ser tipo a camiseta que sobra. Que eu acho que provavelmente no começo era muito isso. Não, agora Sim, ela tem o molde dela, ela tem até a forma do corpo, né? Ela tirou as estrelas, então, tipo, tem que ser. Eu acho que daqui pra frente talvez eu tenha que ser até, tipo, não sei, acho que seria legal até ser diferente, talvez, algo mais ousado nessa ideia, assim, talvez. Eu acho que seria muito legal, mano, muito legal mesmo pra talvez desassociar, assim, realmente separar e começar a tratar como coisas diferentes e profissionais do mesmo jeito, diferentes profissionais do mesmo jeito. sim. Uhum. É aquilo que a gente dizia, né? Essa luta por espaço, né? Digamos assim. Se Sim, você pensar que o futebol feminino ele foi proibido no Brasil, né? Então a gente tem aí um espaço de 40 anos de proibição, né? sim, Então, O que olha é o tempo, bizarro, né? né? Bizarro ser proibido, tipo, não Sim. pode. Nossa, Olha muito o estranho. tempo, né? Olha o abismo que a gente teve aí Sim, para crescer e conseguir se desenvolver. E eu acho que as coisas estão acontecendo agora, né? A gente sim, está evoluindo nesse sentido, né? De buscar também o espaço, né? No esporte. Eu acho que no esporte feminino de um modo geral, né? Não sim. só no futebol. Então, isso é muito bacana mesmo. É ver que a gente tem cada vez mais mulheres aí também ocupando o espaço que deseja, né? Eu acho que isso é muito bacana. eu acho que isso que tu comentou tem muito a ver o porquê desse gap, né? De existir essa grande diferença entre o masculino e o feminino, que o masculino tem muitos anos de história, né? Vem lá da Inglaterra, quando começou. Isso que tu falou, realmente, o feminino ele não tem tanto tempo de história e coisas que poderiam ter evoluído antes não evoluíram justamente por causa disso, né? Por causa do como o mundo funciona e também por proibições e coisas assim. Sim, Por exemplo, por exemplo, eu sei um pouco de futebol masculino, leio sobre, mas eu também teria muito interesse em saber da onde veio o feminino, onde é que começou, em que locais, porque o masculino a gente sabe, né? Começou com os operários e tudo mais, mas pô, o feminino, de onde é que veio? Quem foram as primeiras, por exemplo? Isso seria muito legal, sabe? Ter mais visibilidade e tudo mais. Um trabalho muito legal que pelo menos eu acompanho de vez em quando, é o Passa a Bola, né? Que é um canal feminino da Lê e da Luana no YouTube. E elas contam assim um pouco sobre as histórias do feminino, sempre tentam levar garotas do futebol feminino, né, do Brasileirão, né? Isso é muito legal mesmo. Eu acho sim. que faz toda a diferença esses projetos. Até nisso a gente vê, né, o quanto a gente demorou para crescer, né? Porque existiam poucos estudos, né, que contavam sobre a história do futebol feminino, né? Pouca coisa, né, a gente tinha em relação a isso. Hoje a gente já tem mais, né? A gente tem alguns, né? Eu mesmo na época da faculdade, quando fiz o meu TCC, falei sobre o futebol feminino. E foi difícil achar artigo científico que falava sobre, Uhum, né? Encontrava, assim, né, alguns autores que comentavam, mas realmente era um material um pouco escasso, um pouco raro, né? E hoje não, hoje a gente já vê muito mais coisa, né? Até voltado mais para a parte física e fisiológica, né, em relação ao futebol feminino. Então a gente já consegue ter noção aí
do quanto de evolução a gente teve nesses últimos anos. Sim, com certeza. E Rita, agora mudando completamente de assunto, tu é uma jogadora que tu já tá numa idade que tu já não é tão nova, e tipo, daqui a alguns anos você vai se aposentar, e eu queria te perguntar a respeito de ser treinadora. Tu pensa nisso futuramente? É um plano teu? Já que tu já é formado em educação física, tu tem uma boa experiência, seria uma boa continuação, né, pra tua carreira. É uma ideia, sim. Eu gosto muito, né, de estar no meio do esporte ali, de estar no futebol. E eu acho que assim é um planejamento para o futuro. Pretendo seguir dentro do futebol. Ainda não sei se como treinadora ou se mais na parte da preparação física. Estou pensando um pouquinho ali, que são duas áreas que eu gosto bastante. Tem graduação nas duas, né? Aí eu Parabéns. tô pensando ali um pouquinho ali, vamos ver ali, ó, no decorrer dos anos ali, vou tomar uma decisão para poder seguir um caminho. Uhum, Porque realmente é algo que nem o médico do clube nada sabe, né? Realmente é tu que sabe o teu tempo, como é que tu se sente na temporada e tudo mais. Eu acho que vai muito do próprio atleta, né? A gente vê, por exemplo, tanto no masculino quanto no feminino, jogadoras com um nível altíssimo de futebol e com uma idade que não se pensava que conseguiria se chegar. E hoje em dia no futebol parece que não tem limites assim uhum, para chegar nisso. Então, realmente é algo que a gente pensa, né? Quando começa a beirar ali os 30, que normalmente quando o jogador começa a pensar sobre isso, mas às vezes ainda tem mais, sei lá, 4 temporadas, sabe? É algo que é muito relativo, né? De pessoa para pessoa, por exemplo. uhum. Ah, sim, se você pegar Cristiano Ronaldo, por exemplo, com 36 anos, né, se não me engano, Eu Uhum. acho que é e muito nessa idade. ele continua ainda batendo recordes, né, sendo um Sim, jogador muito participativo, né, dentro da equipe. A gente tem a Grazi, né, se eu não me engano, no Corinthians com 40 anos, sim, né, Uhum. então é muito relativo, né, a gente não tem como prever. Formiga, né, Formiga aí com sim, 40 e poucos anos também, enfim. sim, Eu acho que varia muito, né, varia muito de pessoa para pessoa, atleta, enfim, né, de tudo que passou ali durante a carreira, sei lá, lesões, enfim. Acho que sim, tudo influencia muito, né? E aí cada um sabe o seu tempo, né? Ali, acho que chegou a hora de parar ou sim. não, enfim. Mas uma hora vai chegar, né? Uma hora vai, né? Sem dúvida. Eu penso assim, né? Que uma hora chega e eu preciso estar preparada para esse momento, né? Claro. Então eu Uhum. tenho buscado, né? Me preparar, né? A faculdade foi uma visão em relação a isso, né? E não pode parar, né? Eu sempre estou aí buscando, né? Para que esse momento, uma hora ou outra, chega e infelizmente faz parte. Como é que foi conciliar, assim, o futebol e a faculdade, por exemplo? É um pouquinho complicado, né? A gente tem muitas viagens para jogos, né? Às vezes chegava cansada do treino, mas tinha que ir para a faculdade, tinha que ir para aula. Mas valeu muito a pena, sem dúvida. Eu acho que foi um momento muito bacana ali da minha vida e de muito aprendizado, né? Eu acho que a faculdade contribuiu muito para a minha formação também enquanto atleta ali dentro e fora de campo. E aí fazer o que? Um EAD quando não dava de ir, assim? Ia vendo no ônibus, por exemplo? Naquela época não tinha EAD não, né? Não? Fazem 10 anos que eu me formei, né? Ah, Então, tá. na época não tinha muito isso não, era ali no dia a dia mesmo, e quando não ia para Caramba. aula tinha que Tinha pegar que ali de um compensar. Corri colega, atrás, enfim, né? Aham. tinha que correr atrás. Caramba. Aham. Que loucura. Mas não sei como é que é hoje, assim, por exemplo, mas eu fico imaginando estar dentro do ônibus ali, com fone, já Virou aula no Teams, anotando, né? pá, sabe? É loucura. Deve Uhum. ser mesmo. Mas então eu acho que é isso, né? Acho que foi muito bom esse papo, foi muito legal a gente conversar contigo, Rita. Foi muito bom, acho que foi uma experiência que a gente quer ter mais e mais, assim, com pessoas
a gente considera bastante relevante no cenário do futebol brasileiro, no futebol feminino também. E se quiser falar alguma coisa aí pro pessoal, a gente tem aqui o espaço aberto, certo? Ah, não, eu acho que esse espaço é muito válido, né? O futebol feminino precisa de mais espaços assim. E é sempre legal, né, poder compartilhar um pouquinho e apresentar, né, o futebol feminino aí, porque muita gente ainda não conhece, né, ou conhece pouco, e eu acho que é muito válido, e parabéns mesmo para vocês aí por, por dar esse espaço, dar essa oportunidade, né, para que nós podemos vir e falar aí sobre a nossa modalidade. Show de bola. Top. Certo? Então acho que vamos terminando por aqui, né? Os Uhum. últimos avisos são que no próximo domingo vai ser com a Patrícia, né? A gente não conseguiu fazer no domingo Tivemos problemas passado, tivemos técnicos. problemas no domingo retrasado, no passado também não deu, mas no Uhum. próximo a gente acredita que vai ter, então a próxima convidada é a Patrícia. E muito obrigado ao Santos também por ter liberado a Rita pra estar Com aqui. certeza. Isso é muito legal de falar, tipo, a gente foi liberado por um clube, tá ligado? Muito massa. E obrigado também ao Thiago que tava aqui junto com a gente, Agradecer certo? a Rita e o Thiago, com certeza. A Rita foi muito Ok? atenciosa, o Thiagão também. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Certo? Até o próximo 11 contra 11, galera. Valeu! Valeu, gente. Valeu, pessoal, obrigadão.